O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 49 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos na primeira grande parte do Catecismo, a profissão de fé, na segunda sessão, que trata dos símbolos da fé, e no capítulo 1, que tem o título Creio em Deus Pai. Hoje faremos a leitura dos números 369 a 373. Terceiro, homem e mulher os criou. Igualdade e diferença queridas por Deus. O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus, por um lado em perfeita igualdade como pessoas humanas, e por outro em seu respectivo ser de homem e de mulher. Ser homem, ser mulher é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade insuperável que lhes vem diretamente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são criados em idêntica dignidade, à imagem de Deus. Em seu ser homem e em seu ser mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Deus não é de modo algum a imagem do homem. Não é nem homem nem mulher. Deus é puro espírito, não havendo nele lugar para a diferença dos sexos. No entanto, as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus, as de uma mãe e as de um pai e de um esposo. Um para o outro, uma unidade a dois. Criados conjuntamente, Deus quer o homem e a mulher um para o outro. A palavra de Deus nos dá a entender isto em diversas passagens do texto sagrado. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe corresponda. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Nenhum dos animais pode ser face a face do varão. A mulher que Deus modela da costela tirada do varão e que leva a ele, provoca da parte do homem um grito de admiração, uma exclamação de amor e de comunhão. É osso dos meus ossos e carne de minha carne. Gênesis capítulo 2, versículo 23. O homem descobre a mulher como um outro eu da mesma humanidade. O homem e a mulher são feitos um para o outro, não que Deus os tivesse feito apenas pela metade e incompletos. Ele os criou para uma comunhão de pessoas, na qual cada um pode ser ajuda para o outro, por serem ao mesmo tempo iguais como pessoas, osso de meus ossos, e complementares como masculino e feminino. No matrimônio, Deus os une de maneira que, formando uma só carne, possam transmitir a vida humana. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28.
Ao transmitir a seus descendentes a vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de forma única na obra do Criador. No desígnio de Deus, o homem e a mulher têm a vocação de submeter a terra como administradores de Deus. Esta soberania não deve ser uma dominação arbitrária e destrutiva. A imagem do Criador, que ama tudo o que existe, conforme Sabedoria capítulo 11, versículo 24, o homem e a mulher são chamados a participar da providência divina em relação às demais criaturas. Daí a responsabilidade deles para com o mundo que Deus lhes confiou. Como um comentário adicional para o episódio de hoje, vamos ouvir a leitura de uma catequese do Papa São João Paulo II. João Paulo II, Audiência Geral, quarta-feira, 9 de janeiro de 1980. Relendo e analisando a segunda narrativa da criação, isto é, o texto já vista, devemos perguntar-nos se o primeiro homem, Adão, na própria solidão original, vivia o mundo verdadeiramente como dom, com atitude conforme à condição efetiva de quem recebeu um dom, tal como se conclui da narrativa do capítulo 1. A segunda narrativa mostra-nos, de fato, o homem no jardim do Éden, mas devemos observar que até nesta situação de felicidade original, o mesmo Criador, e depois também o homem, em vez de sublinharem o aspecto do mundo como dom subjetivamente beatificante, criado para o homem, fazem notar que o homem está só. Já analisamos o significado da solidão original. Agora é, porém, necessário notar que pela primeira vez aparece claramente certa carência de bem. Não é conveniente que o homem esteja só, diz Deus Javé. Vou dar-lhe uma auxiliar. Gênesis capítulo 2, versículo 18. A mesma coisa afirma o primeiro homem. Também ele, depois de tomar consciência até ao fundo da própria solidão entre todos os seres vivos sobre a terra, espera um auxiliar que lhe fosse igual, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 20. De fato, nenhum destes seres, animalia, oferece ao homem as condições de base, que tornem impossível estar em relação de dom recíproco. Assim, pois, estas duas expressões, isto é, o adjetivo só e o substantivo auxiliar, parecem ser verdadeiramente a chave para se compreender a essência mesma do dom a nível do homem, como conteúdo existencial inscrito na verdade da imagem de Deus. Com efeito, o dom revela, por assim dizer, uma característica particular da existência pessoal, mais ainda da existência mesma da pessoa. Quando Deus, Javé, diz que não é conveniente que o homem esteja só, afirma que sozinho o homem não realiza totalmente essa essência. Apenas a realiza existindo com outrem, e ainda mais profunda e completamente, existindo para outrem. Esta norma do existir como pessoa aparece no livro do Gênesis como característica da criação, precisamente mediante o significado destas duas palavras, só e auxiliar. São elas precisamente que indicam quão fundamental e constitutiva para o homem é a relação e a comunhão das pessoas. Comunhão das pessoas significa existir num recíproco para,
numa relação de recíproco dom. E esta relação é exatamente o fim da solidão original do homem. Tal fim é, na sua origem, beatificante. Sem dúvida, está implícito na felicidade original do homem, e justamente constitui aquela felicidade que pertence ao mistério da criação realizada por amor, isto é, pertence à essência mesma do dar criador. Quando o homem varão, desperto do sono genesíaco, vê a mulher dele tirada, diz: esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Estas palavras exprimem, em certo sentido, o início subjetivamente beatificante da existência do homem no mundo. E dar-se isto ao princípio confirma o processo de individuação do homem no mundo, e nasce, por assim dizer, da profundidade mesma da sua solidão humana, que ele vive como pessoa diante de todas as outras criaturas e de todos os seres vivos. Logo, também este princípio pertence a uma antropologia adequada e pode sempre ser verificado com base nela. Esta verificação puramente antropológica leva-nos ao mesmo tempo ao tema da pessoa e ao tema do corpo-sexo. Esta contemporaneidade é essencial. Se, de fato, tratássemos do sexo sem a pessoa, ficaria destruída toda a adequação da antropologia que encontramos no livro do Gênesis. E para o nosso estudo teológico ficaria então velada a luz essencial da revelação do corpo, que nestas primeiras afirmações transparece com tanta plenitude. Há um nexo íntimo entre o mistério da criação, como dom que brota do amor, e aquele princípio beatificante da existência do homem como homem e mulher, em toda a verdade do corpo e do sexo em ambos, que é pura e simples verdade de comunhão entre as pessoas. Quando o primeiro homem, à vista da mulher, exclama: é osso dos meus ossos e carne da minha carne, afirma simplesmente a identidade humana dos dois. Com esta exclamação, parece dizer: eis um corpo que exprime a pessoa. Seguindo uma passagem precedente do texto já vista, pode-se dizer também: este corpo revela a alma viva, como ficou sendo o homem quando Deus Javé lhe insuflou o sopro da vida, pelo qual se iniciou a própria solidão diante dos outros seres vivos. Atravessando precisamente a profundidade dessa solidão original, o homem surge agora na dimensão do dom recíproco, cuja expressão, que por isso mesmo é a expressão da sua existência como pessoa, é o corpo humano em toda a verdade original da sua masculinidade e feminilidade. O corpo, que exprime a feminilidade para a masculinidade e vice-versa, a masculinidade para a feminilidade, manifesta a reciprocidade e a comunhão das pessoas. Exprime-a por meio do dom como característica fundamental da existência pessoal. Este é o corpo testemunha da criação como dom fundamental, portanto testemunha do amor como origem de que nasceu este mesmo dar. A masculinidade, feminilidade, quer dizer o sexo, é o sinal original de uma doação criadora e de uma tomada de consciência por parte do homem, varão e mulher, de um dom vivido, por assim dizer, de modo original. Tal é o significado com que entra o corpo na teologia do corpo.
Aquele início beatificante do ser e do existir do homem, como homem e mulher, está ligado com a revelação e com a descoberta do significado do corpo, que é oportuno chamar esponsal. Se falamos de revelação e ao mesmo tempo de descoberta, fazemo-lo em relação com a especificidade do texto javista, no qual o fio teológico é também antropológico. Mais ainda, parece como certa realidade conscientemente vivida pelo homem. Já observamos que as palavras que exprimem a primeira alegria da comparência do homem na existência como varão e mulher segue o versículo que estabelece a unidade conjugal de ambos. Gênesis capítulo 2, versículos 23 e 24. E depois, o versículo que atesta a nudez dos dois, destituída de vergonha recíproca, em Gênesis capítulo 2, versículo 25. E justamente este significativo confronto nos permite falar da revelação e ao mesmo tempo da descoberta do significado esponsal do corpo no mistério mesmo da criação. Este significado, enquanto revelado e também consciente, vivido pelo homem, confirma até ao fundo que o dar criador, que deriva do amor, atingiu a consciência original do homem, tornando-se experiência de dom recíproca, como se percebe já no texto arcaico. Disto parece também dar testemunho, talvez até de modo específico, aquela nudez dos primeiros pais, em ambos nudez isenta de vergonha. O versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis fala da finalização da masculinidade e feminilidade do homem na vida dos cônjuges pais, unindo-se entre si tão intensamente que se tornam uma só carne. Estes submeterão, em certo sentido, a sua humanidade à bênção da fecundidade, isto é, da procriação de que fala a primeira narrativa, em Gênesis capítulo 2, versículo 28. O homem entra no ser com a consciência desta finalização da própria masculinidade e feminilidade, isto é, da própria sexualidade. Ao mesmo tempo, as palavras de Gênesis capítulo 2, versículo 25, estavam ambos nus, mas não sentiam vergonha, parecem acrescentar a esta verdade fundamental do significado do corpo humano, da sua masculinidade e feminilidade, outra verdade não menos essencial e fundamental. O homem, consciente da capacidade procriativa do próprio corpo e do próprio sexo, está ao mesmo tempo livre da constrição do próprio corpo e sexo. Aquela nudez original, recíproca e ao mesmo tempo não sujeita à vergonha, exprime a liberdade interior do homem, mas e a liberdade do instinto sexual. O conceito de instinto implica já uma constrição interior, de maneira análoga ao que sucede com o instinto que estimula a fecundidade e a procriação em todo o mundo dos seres vivos, animalia. Parece, todavia, que ambos os textos do livro do Gênesis, a primeira e a segunda narrativa da criação do homem, relacionam suficientemente a perspectiva da procriação com a fundamental característica da existência humana em sentido pessoal. Por conseguinte, a analogia do corpo humano e do sexo diante do mundo dos animais, que podemos chamar analogia da natureza, em ambas as narrativas, embora em cada uma a seu modo, é analogia elevada, em certo sentido, a nível de imagem de Deus e a nível de pessoa e de comunhão entre as pessoas. Para a consciência do homem,
mesmo do homem contemporâneo, é importante saber que nestes textos bíblicos que falam do princípio do homem, se encontra a revelação do significado esponsal do corpo. Mais importante é, porém, ainda estabelecer o que é que exprime propriamente este significado. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!